Não tem nenhum pecado nessa ação maravilhosa, mas é uma dádiva de Deus que nós possamos comer e beber. Então, quando Jesus disse comiam, bebiam, não tinha nada de errado nesse sentido, no aspecto natural da vida. Casavam-se, também não tem nada errado em casar. Mas o que Jesus diz é que eles começaram a comer, beber, casar e se esqueceram de Deus. Aqui está o problema. Ficaram displicentes quanto às coisas espirituais. Se descuidaram das coisas do espírito. Aqui está o problema. Quando eu me entrego aos dons naturais e viro materialista. Entendeu? Glutão, beberrão, tá? E que faço do casamento uma banalidade, posto que casavam-se e davam-se em casamento. Olha que coisa. Entende? Então, casava, descasava. Eu tive a triste, a horrenda hora de ver uma irmã que ia casar, antes do casamento já falando no divórcio. Eu fiquei apavorado. Meu Deus do céu. A pessoa nem casou ainda, mas já está encolcado. Não, se não der certo, eu separo. Como se isso fosse a coisa mais natural, mais comum. Porque é uma pessoa totalmente involuída, entende? Desprovida de luz, entende? Que não tem palavra, que não tem nenhum compromisso de cumprir o seu trato, o seu contrato. E isto é sinal, segundo o apóstolo Paulo, da conduta mundana das pessoas que vivem os últimos dias. Só nos últimos dias, os dias serão trabalhosos, os tempos serão difíceis, porque as pessoas serão infiéis no contrato. Olha aí, serão amantes de si mesmas, detratores, desobedientes, certo? A pais, a mães, serão desobedientes em todas as escalas. É horrível. Mas aí a gente entende, essas pessoas já estão dentro desse clima de viver de qualquer maneira, no caminho largo, que é o caminho que conduz à perdição. Olha só, que leva o homem a se perder, que adoece o ser humano, que põe o ser humano diante de condições na vida que ele não sabe mais nem para que existe, não sabe mais nem para que tem casa, nem para que trabalha. Fica totalmente perdido dentro dos seus conceitos e a sua psique fica, entende? Como o povo israelita no deserto, andando em roda, passa 20, 30, 40 anos andando em volta. Vocês sabem que Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito. Paulo escreve disso. Não se esqueçam que Deus tirou um povo da terra do Egito com mão poderosa. De forma maravilhosa, Deus abriu caminho no meio do mar, fez o povo escapar dos seus adversários, iluminou o caminho do povo dele, o povo que ele tirou de lá da terra do Egito, os descendentes de Abraão, com quem Deus tinha feito um pacto. Deus botou luz no caminho deles para eles caminhar a noite inteira e trouxe escuridão para os seus adversários e aniquilou os egípcios que com dureza de coração não quiseram ouvir a palavra de Deus anunciada por Moisés e Arão. Então Deus escureceu o caminho deles para trás e na escuridão eles foram tropeçando, caindo, seus carros virando, seus cavalos e o cavaleiro também tombando, morrendo e pereceram todos no meio do mar, porque Deus não se agradou deles. Mas só que tem um detalhe também. Já no deserto, na peregrinação, aquele povo não foi agradecido, aquele povo não obedeceu a Deus também. O povo que Deus fez escapar, o povo que Deus deu livramento. E que muita gente acha o Deus do Antigo Testamento um Deus ruim. Não, ruim era o povo.
ruim era o povo, rebeldes, mal agradecidos. Entendeu? Era um povo de coração obstinado. Gostavam das coisas erradas. Não queriam a proposta de Deus para uma vida justa, para uma vida reta. Então está escrito assim: e Deus não se agradou da maior parte deles e os fez perecer no deserto. Perecer no deserto. Se perderam no propósito da sua própria vida, andando e não chegando em lugar nenhum, andando em círculo. Por 40 anos comeram do pão de Deus, maná que descia do céu, beberam de águas que Deus fez jorrar até de dentro de rocha. Olha só, já viram tirar água de dentro de rocha? Deus tirou água de dentro de rocha e Paulo disse assim: aquilo era em figura o refrigério, o descanso que vinha para o povo, em figura da rocha que é Cristo. Estava Deus apontando: eu tenho remédio para o meu povo, eu tenho como ajudar o meu povo, eu tenho como saciar a sede do meu povo. Mas como não entenderam nada, não souberam ler as figuras, não souberam entender a presença de Deus, apesar de beber da rocha que era Cristo, Paulo diz, em figura a rocha de Meribá, era a rocha que representava Cristo, do qual flui as águas vivas. Por isso que Cristo lá na frente, quando ele chega, ele diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ele diz: eu sou a rocha lá do deserto, que jorrou água para toda a nação beber, animais e tudo. Disse: olha, ficaram ali bebendo daquela água, comendo daquele pão. Vê se você entende essa figura. Comiam do maná, bebiam da água, mas não agradavam a Deus. Então andaram 40 anos em volta, e depois de 40 anos foram morrendo, todos eles. Todos que... Só 2 pessoas de uma nação inteira. Só 2 pessoas sobreviveu para entrar na terra de Canaã: Josué e Calebe. Todo o restante pereceu pelo caminho. Olha só. Aí perguntaram para Jesus, não foi? Nós não vimos num passo aí atrás. Senhor, são poucos os que se salvam? Lá só 2. Só 2. Meu Deus, o que é isso? Porque só 2 andaram segundo a fé, segundo o propósito de Deus. Só 2 testificaram de Deus. Só 2 escolheram ficar firme, confiando no Senhor. Daqueles que saíram, só a geração seguinte que foi entrar. Porque dos que saíram, só 2 que entraram. Você entende o que é isso? Todos os dias ouvimos a palavra de Deus, todos os dias somos instruídos no caminho do bem, todos os dias o Santo Espírito envia pregadores, mensageiros que vão expandir consciência através da argumentação da palavra. Todos os dias é anunciado o Evangelho, as pessoas recebem o Evangelho, as pessoas concordam que o Evangelho é bom, as pessoas admitem que as palavras de Jesus têm que ser seguidas. Por isso as pessoas dizem: eu sou um amigo de Jesus, eu sou um crente em Jesus, eu sou alguém que serve a Jesus. Todo mundo diz isso. Mas no dia a dia a prática é diferente. Quando é para transformar em prática, a coisa é diferente. A injustiça dá lugar à justiça. A mentira dá lugar à verdade. O ódio dá lugar ao amor. Ou o inverso, né? Pega o lugar do amor. Olha só. Vai havendo uma inversão no processo da vida. Por isso que Jesus disse que conhecer um cristão não é por dons, não é por amostragem, não é pela frequência na casa congregacional. Conhecer um cristão se conhece pelo fruto que ele produz. Olha só, aqui está o segredo. Se quer saber se alguém realmente é cristão, vai conviver com ele, vai ter intimidade, comunhão é a palavra, vai comer pão junto com ele, para ter koinonia, comunhão. Então parte pão junto, participa de churrasco juntos, passa sentados, conversando, e você vai ver o fruto.
Você vai ver o fruto, vai observar o fruto. Porque, como dizia Dario Salas, aqui todo mundo é anjinho. Nessa casa aqui é tudo anjinho. O problema é quando sai da porta para lá. O que vira de diabinho, irmãos. Entendeu? Da porta para lá tem um monte de capeta. Com o nome de cristão. Entendeu? Tem uma porção de gente do mal. Ah, irmão, eu não sou do mal. Eu pago as minhas contas em dias. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, mas ser do mal não é... Nós não estamos falando disso aí. Isso é obrigação. Não pagou em dia, não compra mais. Vai para o SPC lá, não vai para o inferno, não. Fica ali no Serasa, no SPC. Graças a Deus, nem sei o nome disso. Entendeu? Então tá lá. Entende? Bota lá, vai tudo para lá. Entende? Oh, queridos, a justeza do justo o leva à correção, à equidade em cada passo que ele dá. Por isso mesmo do justo está escrito: o justo é como a luz da aurora. É poético, é lindo, é maravilhoso. O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Perfeito é que até ser dia pleno, total, até alcançar a plenitude do que está proposto para ele. Vamos viver assim, irmãos? Glória a Deus. É conselhos que eu passo a vocês no ímpeto, no desejo mais profundo. Imponho sobre este desejo toda a minha energia, entende? Tentando transmitir para você: viva isso que é bom. Eu tenho experimentado em mim. E como eu quero uma porção de gente para se reunir comigo, vivendo este modelo de vida em Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Mestre. Graças a Deus. Hoje passo de número 91. Outros ensinos do Mestre Jesus. Hoje eu vou ler o texto e depois eu comento ele, tá bom? Então eu vou ler na sequência. Vou a partir do versículo de número 2. Porque o versículo de número 1 só vai estar explicando o que eu vou ler. Então, versículo de número 2 de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Depois, pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite aos homens, contudo, já que essa viúva está me importunando, vou fazer-lhe justiça, para que não venha, por fim, a molestar-me. E o Senhor Jesus acrescentou: escutem o que diz esse juiz iníquo. Preste atenção ao que o juiz está dizendo. O que o juiz disse? Eu não temo a Deus, não temo aos homens, mas para não ser importunado, essa viúva não sai aqui da minha porta. É interessante, porque o juiz não temia a Deus, não temia aos homens, mas a viúva também não temia ele. Ela ia lá para a porta dele, entendeu? Insistir com ele. E por fim, ele resolve, ele diz para ele mesmo: sabe de uma coisa? Vou atender essa mulher. Se eu não atender, ela vai ficar me importunando aqui, ela vai me molestar. Já estou enjoado. Tem uma tradução que diz: eu estou enfastiado de ver essa mulher aqui na minha frente.
Eu vou atender ela para ela não aparecer mais aqui. Jesus discute o que ele está dizendo. E Deus não fará justiça a seus eleitos que clamam a ele dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Preste atenção no que diz o juiz e compare com Deus agindo em relação aos seus eleitos, aos seus escolhidos. Ele não vai fazer justiça? Digo a vocês que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé, fidelidade na terra? É a pergunta de Jesus. Então agora eu vou comentar um pouquinho dessa história contada por Jesus e as lições que podemos tirar daqui. Primeiro eu quero destacar aqui que as viúvas, elas eram desprotegidas nos dias de Jesus, há 2000 anos atrás. As viúvas eram desprotegidas, não tinham leis que garantissem elas, como tem hoje. Principalmente na nossa nação, né? Tem outras nações da terra que também não tem proteção para viúva, não. Aqui no Brasil, e olha que tem gente que fala mal do Brasil, tem crente que fala mal do Brasil. Essa nação não vale nada, tem que ir embora daqui, porque isso aqui não vai dar certo, isso aqui... Não, coisa horrível. Gente que diz que tem fé e fala mal da sua nação. A nossa nação é uma bênção, irmãos. A nossa nação é maravilhosa. Eu tenho amigos fora do Brasil, em várias regiões. Tenho amigos nos Estados Unidos, na Europa, tenho amigos na China, tenho amigos que estão em lugares mais difíceis, como a África, Angola, e vai por aí afora, tá? E todos eles dizem a uma só voz, até os que estão em Portugal, que estão na Itália, que estão na Inglaterra, os que estão na Espanha, todos a uma só voz dizem, olha, aqui é bom. Os que estão no continente europeu e mais dentro dos Estados Unidos, eles dizem, olha, aqui é bom, mas o Brasil é melhor. O Brasil tem mais calor humano. Só que às vezes a gente está aqui tão participando dessa bênção aqui de nação, isso aqui é tão prazeroso, isso aqui é tão gostoso viver aqui. A gente tem tanta liberdade nesse país, entende? E às vezes a gente esquece disso, e ao invés de agradecer a Deus de ser brasileiro, de morar aqui no Brasil, de estar aqui, e botar a nossa nação para cima, vida boa é nos Estados Unidos, porque lá não tem isso, lá não tem aquilo, lá não tem aquilo. Tudo bobagem, irmão, lá tem tudo que tem aqui. Lá tem tudo que tem aqui. Lá tem riqueza, mas lá também tem pobreza. Lá tem segurança, mas também tem criminalidade. É a população carcerária maior do planeta. Olha só. Então, às vezes, pessoas não olham a coisa pelo ângulo correto e desfaz a nossa nação. Nós não devemos desfazer a nossa nação. Nós devemos orar pela nossa nação. Nós devemos querer e desejar de coração que aqui tudo melhore. E mais do que isso, cada um de nós individualmente deve dar o primeiro passo da melhoria nacional. Porque muitos que falam, chamam o prefeito de corrupto, os vereadores de corrupto, muitos que chamam o presidente de corrupto, são corruptos. Muitos que falam assim, querem um jeitinho na hora de ir lá na prefeitura, querem dar um jeitinho na fila do mercado, querem passar na frente na fila do banco. Isso é corrupção também, amados. Todo jeitinho que eu quero dar. Entendeu? Querem construir sem licença. Né? Não querem ir na prefeitura, querem dar um jeitinho. Mas o prefeito é corrupto. Ele não. Vamos mudar a nossa mentalidade? Vamos pedir a Deus que nos ajude a exercitarmos-nos para uma metanoia social, psicológica. Você sabe o que é isso? Uma metanoia comportamental. Metanoia é a palavrinha traduzida na nossa Bíblia, arrependimento. Que haja em nós arrependimento, mudança de mente, transformação, conversão.
tanto nos atos, atitudes, comportamento, quanto nos relacionamentos sociais, dentro de todo o nosso conceito de vida. Nós precisamos mudar, não adianta ficar desejando o melhor e fazendo as coisas erradas. Não tem essa de mão de Deus me abençoando se eu faço as coisas erradas. A bênção de Deus, eu quero dizer para você, você não precisa orar um dia para ser abençoado. Nem uma hora, nem 10 minutos. Você não precisa orar pedindo bênção. Meu Deus, irmão, isso aí é heresia. Parece que a verdade é herética. Quando Jesus falava as verdades, todos os sacerdotes de Israel diziam, é heresia. Está errado, está blasfemando, está falando coisa que não é verdade. Não, eu estou dizendo para você, se você for justo, se você andar na retidão, se você for uma pessoa do bem, você não precisa orar um dia pedindo bênção para Jesus. Você será abençoado. É uma lei cósmica, universal, espiritual. O justo prosperará. Ponto. O justo não vai mendigar pão. O justo não ficará desamparado. O justo prosperará. Agora também não adianta andar todo errado e ficar pedindo bênção. Me abençoa, Senhor, anda todo errado. Deus me dá um emprego. E aí sonega a hora do patrão, sonega coisas do patrão. Entendeu? É torto. Não adianta, não vai ter bênção. Daqui a pouco está na rua. Mas cedo ou mais tarde o patrão pega. Entendeu? Vai sobrar. Então, não precisa ficar fazendo campanha para ser abençoado. Escolha e decida ser correto. Ser correto. Salomão escreve no Provérbios, os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. O que é um homem bom? Um homem justo. Um homem correto. Um homem direito. Homem aqui, gênero, pessoa humana. Pessoa humana, uma pessoa humana boa, tem os seus passos confirmados pelo Senhor. O salmista fala no Salmo 1, se não me foge a memória, dos que prosperam. São os que não andam segundo os conselhos dos ímpios, que não se detêm no caminho dos pecadores, certo? Nem se assentam na roda dos escarnecedores. E tem gente que pensa que é a roda onde tem risada. Não, escarnecedores são os que fazem escárnios. Entendeu? Que ri da desgraça alheia, que se contenta com o tropeço do outro, que tem o maior prazer de jogar na internet a falha das pessoas, entende? Que ficam digitando lá a fofoca da vida alheia. Essa gente não prospera. Empaca no caminho. Aí ele disse assim, mas não são, o ímpio, o justo é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ele vai prosperar, tudo quanto fizer prosperará. Está aí no Salmo. Tudo quanto fizer, você sabe o que é isso? É isso aí que está escrito ali? Como é que está lá? Tá no, não está os Salmos, ali está o provérbio. É que o Diego está ali ainda no outro versículo. Tá? Mas depois você olha, para eu ganhar tempo aqui, olha só. Lá diz que tudo quanto fizer prosperará. E por que prosperará? Porque ele está abençoado. E por que está abençoado? Porque é justo. Vocês estão entendendo? Então, se ele é justo, já tem uma determinação do Senhor, como está decretado pelo Senhor, que a semente na terra vai brotar. Plantou, colhe. Não precisa plantar e fazer uma campanha de oração. Ô Senhor, faz a minha sementinha brotar. Eu plantei feijão, Senhor, faz o feijãozinho vir. Não precisa, você não precisa gastar um dia. É só você regar a sementinha. Não deixar a erva daninha cobrir ela, né, Silvio? E aí o feijãozinho vai surgir, daqui a pouco tem lá
entende? O feijão. A vagezinha está lá, cheinha de sementinha do feijão. Pronto. Plantou o grãozinho de milho, cuidou, adubou, botou certinho, né? Não é daquele malandro que simplesmente joga lá e abandona, entende? Mesmo assim, ainda colhe. Lançou a semente na terra, colhe. Entendeu? Se cuidar, colhe mais. Você me entende? Não tem que orar. Ah, Jesus, plantei milho hoje. Se o Senhor me der, assim, uma roça de milho boa, eu vou dar o dízimo. Bobagem. Não precisa jogar a oração fora assim, não. Plantou, fez a rocinha certinho, tudo. Vai colher. E pode ser até ateísta. Vai colher. Pode ser roça de macumbeiro, colhe também. Entendeu? Por quê? Porque tem um decreto divino lá no Gênesis. A terra vai produzir quando receber a semente. Acabou. Você entende? Aí quando chega para a parte das relações humanas e o tratado com o próprio ser humano, nós fomos tão mistificados na igreja e nós recebemos tanta cultura mítica que agora não, aí as coisas relacionadas à nossa vida não é assim, não tem decreto de Deus para nós. Nós temos que fazer campanha, nós temos que trazer oferta, nós temos que dar dízimo, senão a coisa não funciona. Eu digo para vocês em nome de Jesus, firmados 2 pés, assim figuradamente, sobre as escrituras, a rocha divina, que você não precisa orar para ser abençoado. Você já é abençoado. Você é de Deus, você tem um pai que é Deus. Deus te abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Você entrou pelo caminho, você entrou pela porta, está no caminho, que é Cristo. Tudo que você... olha o que eu coloquei. Se você entrou pelo caminho, o caminho não é a igreja. A igreja é o conjunto dos caminhantes. Não, eu estou no caminho, irmão. Eu vou todo domingo na igreja. Não é disso que eu estou falando. Está cheio de adúltero vindo aos domingos na igreja. Está cheio de ladrão vindo aos domingos na igreja. Está cheio de vagabundo vindo aos domingos na igreja. Está cheio de bandido na igreja. E alguns são até o que lideram a igreja. Você entende? Nós precisamos da verdade para nós ficar libertos. Então eu, Adilson Mianes, em nome de Jesus, exercendo o ministério que Deus me deu com toda a verdade, digo para vocês, não é a oferta que faz você prosperar, não é o dízimo que faz você prosperar, não, o que faz você prosperar é você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e fazer com zelo tudo conforme nela está escrito. Aleluia! É você caminhar na justiça, é ser correto, é ter uma boa índole, e então os seus passos serão confirmados pelo Senhor, ainda que você não peça nada a Ele. Olha que coisa linda. Vocês estão entendendo? Meu Deus, eu preciso fazer vocês entenderem. Não está nem dentro da matéria isso aqui. Mas eu preciso passar para vocês isso. Eu não posso deixar sem passar isso. Sai amanhã de casa e diz, olha, eu vou andar direitinho. Hoje não vai. O Senhor olhando de lá e ouvindo todas as coisas, Ele não vai ouvir palavras torpes na minha boca. Ele não vai ouvir eu dizer mentira. Eu vou te honrar com a minha vida, Deus. Isso é cultuar ao Senhor. Eu vou te honrar com a minha vida, Senhor. Eu vou ser do bem, eu vou fazer as coisas. Se eu não puder ajudar ninguém, eu não vou atrapalhar. Não vou atrapalhar ninguém. Eu não vou falar mal de ninguém. Eu vou cuidar da minha língua. Eu vou fazer um jejum de palavras. E eu vou zelar pelo que vou falar todo dia de amanhã. Eu vou sair daqui com um propósito. Eu vou fazer metanoia comportamental. Vou cuidar da minha linguagem, dos meus gestos, das minhas atitudes. Havia uma conversão em mim. Senhor, eu vou andar vivendo para ti, sendo correto contigo e com o meu próximo.
Olha que coisa maravilhosa. E faz amanhã. Eu estou dizendo amanhã, já é para começar hoje, mas o amanhã meu é, se você acordar, faça o dia todo assim, pense o dia todo assim, e no final do dia, eu vou dar o meu número de telefone aqui e vocês vão mandar o WhatsApp para mim. Entendeu? No final do dia vocês vão dizer, irmão Adilson, que dia diferente que eu tive. Olha, eu olhava para a esquerda, tinha legiões de anjos. Não é místico, é de mensageiros do bem. Entendeu? Eu olhava para a direita, irmão, e tinha a luz de Deus de tudo quanto é tipo. Energia positiva em minha direção. Parece que Deus, o Criador, pegou o grande Espírito, pegou e deu ordem a toda a sua criação para conspirar a meu favor. E todas as coisas contribuíram para me ajudar nesse dia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você entende? Porque você entrou na frequência de Deus. Justiça. Você entrou na frequência do divino. Energia espiritual do bem. E aí você é abençoado, porque já está determinado. Já pensou receber cura sem nem pedir? Você pensar assim, eu vou falar com Deus. E quando você vê, já está na sua frente o que você ia falar. Irmão Adilson, se isso é possível, eu dou testemunho disso. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus tratou da parábola da viúva em relação ao juiz iníquo, ele queria que soubéssemos, se perseverarmos na busca da justiça, nós teremos a resposta que buscamos. O que Jesus está ensinando aqui? A viúva não desistiu de buscar o que era certo para si. Isso aqui não é uma doutrinação mística. Olha, bate, bate e abrir-se-vos-á, que nem estão entendendo o que estão falando. Pedi, pedi, nem é assim que está escrito, mas fala assim, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Ele não faz nem a vírgula que tem lá. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-lhe-á. Buscai e achareis. Isso aqui é tão simples. Claro, é complexo para entender para aquele que está tão mergulhado na vida da escuridão, matéria, que isso parece uma coisa do outro planeta, né? Então, aí já o pregador vem e diz, olha, está escrito pedi, pedi, como se você tem que ficar pedindo, repetindo, quase que derrubando a doutrina de Jesus que diz que não é pelo muito falar que a gente recebe. Não, ele só está dizendo assim, ó, você pede, deseja. Deseja. Você deseja e dá-se-vos-á. Você é do bem. Você é praticante da justiça. Você faz as coisas como Deus diz que é para fazer. E você, de repente, deseja. Deseja. E tudo vem a seu favor. Você está conseguindo entender o que eu estou te passando? Tá, irmão, disso, mas não tem que fazer aquela campanha? Não. Jesus não ensina a fazer campanha. Desta parábola está escrito, e ensinou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Orar. Desejo é oração. Desejo é oração. Sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer, sem nunca desistir. Com essa frase, Jesus aniquila tudo quanto é campanha. Por quê? Porque essa frase me joga para o infinito. Nunca desistir. A campanha está pré-determinada. 7 dias. Novena. Entendeu? 30 dias. Para fazer uma campanha de 6 meses. Já está pré-determinado o tempo para acabar. Jesus está dizendo, não.
É o dever de desejar sempre o bem, de desejar sempre a justiça, de desejar sempre vida boa, vida renovada, sempre desejando o melhor, sempre aperfeiçoando a si mesmo, operando a sua salvação, passando por conversões sequentes ao longo da vida, reconhecendo os seus erros, os seus deveres também. E dentro desse processo, desejando o que quer, sem nunca desistir, sem nunca desfalecer, sem nunca recuar no processo de evolução espiritual, que você pode chamar também de crescimento espiritual, de maturidade espiritual. Não desista nunca de chegar naquele ponto em que você frutifica. É isso que Jesus está falando. Amém? Eu tinha mais um montão de coisa para falar aqui, mas eu já pulei tudo. E agora eu vou ler a outra parábola que está na sequência. Mas você já entendeu? Eu pulei porque o Santo Espírito quis nos ensinar uma porção de... Você, quem guardar o que está ouvindo aqui, está levando receita de sucesso para casa. Pratica o que está sendo falado aqui. Não, irmão, não é para agradar, irmão Adilson, é uma escolha sua para você mesmo. A minha eu já fiz. O que eu estou falando é o que eu já faço. Você entende? Eu estou comprometido com esse tipo de vida. Eu não quero nada de errado na minha vida, não. Eu já tive tantos erros. Eu estou procurando não errar. Não quer dizer que eu não erre mais nunca. Não, eu estou caminhando. Eu ainda não alcancei a ressurreição dos mortos. Eu estou no processo de ressuscitação espiritual. Estou a caminho da vida 777, a vida aperfeiçoada, para adquirir a semelhança do Cristo, a plenitude da incorruptibilidade que Deus dará aos vencedores, aos santos, que não desistem de buscar a justiça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou indo para lá. Nesse processo, posso ainda tropeçar. Mas se eu tropeçar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não ficarei prostrado. O Senhor me levantará. Aleluia! Não é confiança em mim mesmo. Não é pensamento positivista que faz do meu ego um ser inflado, que pensa que a sua própria capacidade pode colocá-lo dentro das dimensões da vida 77. Não! É confiança no meu Deus que não me desamparará, não me deixará, e que ainda que eu caia, Ele me levantará. Aleluia! E se eu lá estiver como estarei, porque creio que estarei, então eu não vou nem poder me orgulhar de dizer eu fui bom e o Senhor me deu essa herança maravilhosa. Não, eu confessarei com os meus lábios, o Senhor é bom e me trouxe até aqui e me fez entrar nas dimensões da sua glória, porque é misericordioso. Aleluia! Essa é a grande verdade. Logo após a parábola da viúva diante do juiz iníquo, que nós poderíamos falar dentro dessa parábola sobre os valores da consciência, mas eu vou deixar para um outro dia, para nós dar sequência. Os valores da consciência. Aquela viúva, ela representa nós diante da nossa própria consciência. Apesar de a parábola dizer de valores da iniquidade, mas metaforicamente fala da justiça de Deus. Quem não teme a Deus nem aos homens é o próprio Espírito de Deus. Ele não teme a Deus nem aos homens. A nossa consciência também, ela não nos arbitra através de temores de relações humanas, independente do que achamos ou pensamos, a nossa consciência traz nela a impressão da lei de Deus
e nos faz justiça todos os dias. Quando erramos, sabemos que erramos. Quando escolhemos o caminho errado, nós sabemos que escolhemos o caminho errado. Entendeu? A consciência, como aquele juiz está ali, ela é despertada para fazer justiça. Mas aí é uma outra aula e um outro dia, só para você, depois reflita em casa sobre, olhando todo o texto, como se fosse você diante da sua consciência. Entendeu? A persistência em querer a justiça que o juiz determina fala da nossa perseverança em buscar as coisas corretas, as coisas certas, as coisas justas, que pela consciência só é determinada a nós, pois nela está a carga da lei de Deus. Olha só. Continuando, Jesus fala a parábola do fariseu e do publicano, que tem tudo a ver na ligação com a parábola anterior. Porque daí Jesus vai exemplificar as atitudes incorretas e as atitudes corretas. Então ele fala a parábola do fariseu e do publicano, dizendo o seguinte: contou ainda, somando aquela, Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Até o versículo 8 ele falou daquela parábola, e agora ele fala uma outra parábola, unindo as duas. Uma vai estar encaixada na outra, só que agora ele vai dar uma demonstração de justiça e de injustiça que diante dos olhos dos homens às vezes não aparece. Olha só, contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Alguns que, convencidos de serem justos, eu sou justo, dão a justiça aos seus próprios olhos. Entende? E já se torna injusto desprezando as outras pessoas. Porque para eu ser justo eu tenho que amar os outros. Mas alguns pensam que são justos porque pertencem à igreja tal, porque segue a doutrina tal. Entendeu? E se julgam justos aos seus próprios olhos e desprezam os outros. Eles se acham melhores do que os outros. São mais crentes do que aquele. Eu oro mais do que o outro. Eu dou mais dízimo do que o fulano. Eu dou mais oferta. Eu ajudo mais. Eu trago mais para o sacolão. E ele se acha mais justo aos seus olhos. Né? Então diz, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um publicano. Fariseu quer dizer separado. Então um era separado. Da onde vai derivar para nós a palavra santo. Dentro do sistema teológico, santo é separado. Dentro das raízes etimológicas, santo é integral. Mas no ensino teológico, principalmente dentro da língua portuguesa brasileira, entende? Santo é separado. Então, nesse sentido, nós poderíamos ler no lugar da palavra fariseu, um era santo. Se fosse optar pela a linguagem teológica da palavra santo dentro do ensino teológico religioso brasileiro. Santo, separado. Então, um era fariseu e o outro era publicano. Publicano, um sujeito que servia a República de Roma, ou o Império Romano. Publicano porque servia o público. Tá? Era um israelita, neste caso aqui, um israelita que fazia trabalho para os invasores de Israel, o governo romano. Então ele cobrava os impostos, arrumou uma vaga dentro do governo e trabalhava na exatoria estadual, coletando os impostos. Por isso a palavra publicano, trabalha para o público. Olha lá. E aí ele está atuante ali. Um era publicano. Os publicanos eram as pessoas mais desprezadas pelos israelitas. Porque é como se eles tivessem se aliado aos inimigos de Israel. Então eles eram tidos assim como pessoas abomináveis diante do olhar dos israelitas. Ser publicano, entende? Eles também eram mal afamados. Normalmente eram chamados de ladrões, termos pejorativos como se usa para os políticos em nossos dias atuais, entende? Que nós devemos não fazer isso. Nós devemos ter um cuidado no lidar com as palavras. Você sabe que cada palavra tem poder, né? A palavra tanto pode fazer viver quanto pode matar.
Jesus fala disso. Ele diz que nas palavras está o poder da morte e da vida. Ele diz, com a tua língua, tu podes confessar a Cristo como Salvador e viver. E com a tua língua, tu podes blasfemar de Deus e ser conduzido à morte. A morte é a extinção eterna. Você entende? Então, muita gente está sofrendo atualmente porque não tem domínio da sua língua. Não controla a sua língua. Você deve ler a cartinha do irmão Tiago, um doutor em psicologia e psiquiatria, tá? Um filósofo, tá? O Paul Yong-Cho gostava de chamar ele de doutor Tiago, entende? Mas é o irmão Tiago que escreveu uma cartinha, está na Bíblia. Você deve ler a cartinha do irmão Tiago e prestar atenção nos ensinos que ele passa, porque é extraordinário, é magnífico os ensinos do irmão Tiago. E uma das coisas que ele ensina é o controle da língua. Entende? O domínio da língua. Ele diz que um animal como um cavalo é dominado por um freio na boca. Entendeu? E você faz com o cavalo o que quer, o conduz como quer, porque põe um freio na sua boca. Ele disse, mas homem nenhum põe freio na sua língua. E, consequentemente, fala o que não deve falar e traz muitas dores sobre si. Muito do sofrimento humano é resultado das palavras que o ser humano produz no seu dia a dia. Entendeu? Tudo aquilo que eu produzo de mal com a minha língua, tudo que eu falo de forma injusta com a minha língua, acumula males sobre mim. Não é o nosso ensino de hoje, mas é mais um ensino que deve você guardar com você. E leia em casa a cartinha do Tiago, o poder da língua. Leia lá. Entendeu? Então, o publicano, ele era pessoa desprezada. E de forma, muitas vezes, leviana. Por exemplo, falavam do Zaqueu, que era também um publicano e um sujeito que Jesus salvou. Esteve na casa dele e levou salvação à sua casa. E a turma diziam que o Zaqueu era ladrão. Falavam que ele era ladrão. Ele não era, não. Ele não era. É interessante. Por isso que tem que cuidar. Todo político é ladrão. Não é, não. Cuide do que você fala. Não infame os outros, não calunie os outros, porque Deus não se agrada de quem calunia ou traz infâmia para a vida do outro. Tem que ter cuidado. Você não conhece, você não viu. Entendeu? Cuide também com as questões de julgamentos. Hoje, como nós temos o Supremo Tribunal Federal, às vezes fazendo julgamento de pessoas da elite brasileira, essas pessoas são julgadas, nós temos a tendência de assistir em casa os julgamentos e formar opinião. E às vezes julgar a pessoa como condenada sem nós ter prova, sem ter o processo na mão, sem ter nada. Ah, mas o repórter tal, já ficou provado que os repórteres erraram muitas vezes. Por exemplo, quando se trata da escola de base, né, em São Paulo, olha o que fizeram com aquela família, acabaram com a família e depois foram descobrir que aquilo era mentira. Olha só. Era mentira. Mas na época do julgamento foram julgados, condenados, culpados, entendeu? A família foi destroçada, o negócio da família foi aniquilado. E não era verdade. Não era verdade. Não faz muito tempo, soube de um irmão, um pastor, que ficou preso 26 anos, inocente. Inocente. Foi provada a sua inocência. Ele tinha um irmão gêmeos, e o irmão trocou a identidade. E não houve perícia. Não lembraram, nem ele lembrou, de pedir perícia para as digitais. Entendeu? Depois de 26 anos, um repórter entrevistando ele, fez a pergunta. Fizeram perícia sobre as digitais na época e tal? Não. E aí o próprio repórter foi buscar ajuda para ele. E descobriram que, na verdade, o bandido era o irmão e não ele. Mas ele era um homem de Deus. Ele fez um grande trabalho dentro do presídio. E para ele, aquilo foi providencial. Eu ouvi a entrevista dele. Ele disse, foi providencial. Deus tinha uma obra para eu realizar aqui. Perdoou o irmão.
Você entende o que é isso? Justiça. Então, cuide nas suas opiniões. Cuide. Sabe por quê? Se não julgarmos, não seremos julgados. Mas com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Se julgar, seremos julgados. Então, não julgue. Ora, o fariseu, de pé, orava interiormente. Só Deus estava ouvindo. Ninguém sabia o que ele orava, mas Deus sabia. E avaliava os seus pensamentos. Por isso que eu digo para vocês que o desejo é oração, porque Deus está olhando, Deus não está ouvindo a palavra que sai da boca. Tem irmão que vai orar, faz aquele estardalhaço, né? A gente tem que correr de perto dele. Entende? Vai, fala, não acaba mais. Entendeu? Seca a boca e ele diz, chupa bala house. Você entende? É aquela muvuca na oração. Mas o que Deus está prestando atenção mesmo é nos pensamentos. O livro dos Salmos diz que Deus ama a verdade no íntimo. Ouça mais essa. Deus não ouve uma palavra que sai da sua boca se ela não estiver interligada com o seu pensamento. Entendeu agora? Tem aquela oração de encher linguiça? Tem que orar meia hora, tem que orar meia hora. Daí o cara fica falando meia hora. Mas não é nada do que ele está pensando de verdade. É só blá, blá, blá. É castigo. Você entendeu? Fica ali de joelho. Jesus. Quem entrou? Senhor Jesus. O vestido daquela lá. Senhor Deus. A calça que o irmão veio. Ele veio de bermuda. Você entendeu? Não vale nada. Só ficou ali de castigo, de joelho, devia ter se sentado e tomado uma aguinha. A oração precisa estar interligada na mesma frequência, a vontade de Deus estabelecida no meu coração e os meus pensamentos conectados a Deus, para que se estabeleça uma frequência espiritual, uma conectividade espiritual, aonde fica impresso em mim o próprio querer de Deus e o meu querer, o meu desejo se una com o de Deus, e então quando ligares na terra e no céu, tudo o que quiseres será feito. Meu Deus, como é lindo, como é maravilhoso, mas também como é fora do sistema. Sistema religioso, como ensinaram tudo errado. Mas agora está ali, conectadinho, meu pensamento ligadinho com o pensamento do Pai do céu. Entendeu? Eu e Deus, estamos ligados. E aí ele está lendo tudo que eu estou pensando. Tudo que eu estou desejando. Ele está avaliando também as minhas motivações e as intenções. Entendeu? Tudo vai estar ali, Deus avaliando tudo. Por que eu quero isso? O que está me motivando a querer isso? Olha só, Deus está ali avaliando. Entendeu? Qual a intenção desses meus pensamentos? Onde eu quero chegar com isto? Isso vai ser bom para mim? É nobre? É um desejo que Deus possa assinar? Poxa, que desejo legal. Se não houver essa relação, não funciona. Não funciona. Aí você entende por que tem gente que está orando faz 10 anos e não recebeu ainda? Leia a carta do irmão Tiago. Ele vai ensinar. Entendeu? Olha só. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças. Oh, que oração linda. Eu te dou graças. Por quê?
Não sou como o resto dos homens, soberbo. Olha a oração. Aqui dentro, pensando. Ele não estava falando. Isso só foi revelado porque Jesus revelou. Mas ninguém escutava ele falar. Ele estava em pé lá, como judeu, né? Entendeu? E aqui, ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem, aqui, nem como esse publicano. O publicano estava lá atrás, na oração, falando mal dos outros para Deus. Parece com alguém aqui? Entendeu? Tem alguém parecido com ele? Fica todo mundo quietinho, né? Quem é? Levante a mão. Ah, é ruim. Entendeu? Então, olha só, eu te dou graça porque eu não sou como o resto dos homens, nem como este publicano. Eu, aqui tá, jejuo 2 vezes por semana, Senhor. Pago dízimo certinho, meu Deus, de todos os meus rendimentos. Tudo que eu ganho, eu dou dízimo. Ele está falando tudo isso aqui. O publicano, mantendo-se à distância, porque o coitadinho do publicano já discriminado, né? Os fariseus já ficavam longe dele. Ele vai na igreja, nem a paz do Senhor não dão para ele. Entendeu? Ele já olha a roupa que ele vem, já olha quem ele é, já fica discriminando tudo. Tanto que falo dele até na oração em pensamento. Entende? Aquele irmãozinho que ninguém dá valor. E nem considera irmãozinho. Quando vão dizer, visto que o irmão fulano veio hoje no culto, aquilo é só pecado. Entendeu? Aquilo ali nunca deu nada, não é nada. Publicano. Pecador. Você entende? Aí o publicano chega na congregação, o que ele faz? Ele já fica lá atrás, né? Ele já fica longe, ele é o último a chegar e o primeiro a sair. Mas ninguém nem chega perto dele, porque ele parece que tem lepra. E ele está lá atrás. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava, não tinha coragem de sequer levantar os olhos. Não olhava para cima, para o céu, mas batia no peito dizendo, Deus, tem piedade de mim. Eu sou um errado. Eu sou pecador. Pecador é errar. O alvo. Pecado é erro. Eu sou uma pessoa que cometo muitos erros. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha a diferença da oração. As duas orações estão aqui dentro. Deus está analisando aqui dentro. O Filho do Pai Eterno está ali, recebendo a palavra da ciência e tendo conhecimento dos pensamentos dos dois. Não há som, não há barulho. O que tem é pensamento. E o Pai do céu olhando, examinando, esquadrinhando os corações. Encontrou essas duas orações no templo, no pátio, nos alpendres de Salomão do templo de Israel em Jerusalém. Está lá, um lá na frente, dizendo eu sou, porque eu dou dízimo, porque eu oro, porque isso. E o outro aqui, Deus, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, que eu sou errado, eu sou pecador, eu tropeço tanto.
eu tenho desejo de melhorar, eu tenho desejo de ser equilibrado, eu tenho desejo de andar direito, eu tenho desejo de ser mais paciente, eu tenho desejo de ser mais longânimo, eu tenho desejo de ser mais manso, eu tenho desejo de fazer a tua vontade, eu tenho desejo de mudar de vida. Me ajuda a ter metanoia, me ajuda a ter uma nova dimensão de vida, eu quero ter novos proceder, eu preciso, meu Deus, de mudança em mim, de transformação em mim. Bate no peito, não pensa na vida de ninguém, não julga ninguém, ele julga a si mesmo, ele olha para si, ele se enxerga. Jesus diz, eu lhes digo que este último, o publicano, vai embora para a casa dele, justificado. Justificado. Vocês estão entendendo o que nós estamos enxergando aqui? Vocês estão vendo a revelação de Jesus aqui? Jesus está revelando quem é atendido pelo Pai, como a viúva foi atendida pelo juiz. Quem é atendido é quem é justo consigo mesmo. É quem se enxerga. É quem não julga os outros. Quem é atendido por Deus é quem vê a si mesmo, vê os seus próprios pecados, vê os seus próprios erros, e por enxergar os seus próprios erros, recorre ao divino para ter melhoria, para ter conversão, para ter transformação. Porque quem pede transformação se não enxergar que precisa de transformação? Quem é que pede para Deus o salvar se não enxerga que está perdido? Quem é que vai ter mudança na vida se não entender que precisa de mudança? Quem cuida da vida dos outros não tem tempo de cuidar da sua. Quem julga os outros não julga a si mesmo. Quem examina o outro não faz exame de si mesmo. E quem não se examina não se enxerga. Sempre vai lançar a culpa para o outro, sempre vai apontar o outro, e ele vai perdido para casa, apesar de sair de um culto pentecostal. E o outro sai do culto verdadeiramente espiritual, lavado, purificado, santificado, regenerado, leve, perdoado por Deus. Você está entendendo? Julgue a si mesmo e terás o perdão de Deus. Julgue os outros e levarás contigo os teus próprios pecados. Esse último aí vai embora justificado. O outro, versículo 14, não. Palavras de Jesus. Não tem? O vizinho do outro lado da rua. Ele é tão bonzinho, pena que é ímpio. Você é bonzinho, não é ímpio, né? Mas é só porque ele não vai na tua igreja? Só porque ele não congrega contigo? Ele disse que é católico. Eu quero vos dizer algo para levá-los à reflexão. Vocês que estão aqui e os que estão em casa. Tem espírita se salvando e evangélico se perdendo. Tem o bandista se encontrando com Deus no secreto do seu coração e evangélico pentecostal se endemoniando na sua vida ridícula de hipocrisia.
Você entende? Você entende esse negócio? Existem pessoas se dizendo salvas que estão perdidas. E existem pessoas que são julgadas pelo suposto salvo que estão se salvando. O que Deus está dizendo para nós através de Jesus? Cada um cuide de si mesmo. Cada um observe a si mesmo. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. E Deus lida com o coração. Para Deus não dá para fingir. Para Deus não dá para inventar. Diante de Deus só vale a verdade. No íntimo. Aleluia. Os salvos têm uma marca. A marca do 777. O selo, o penhor do Espírito Santo de Deus, que os guia diariamente a toda a verdade e justiça. Os que se perdem também têm a marca do 666, a marca do anticristo, que muita gente pensa que é chip, pensa que é código de barra, bobajada. Precisam aprender a ler Bíblia, precisam aprender a examinar as Escrituras. Desde o Antigo Testamento, o Senhor fala das marcas. Tem gente que pensa que o Apocalipse é algo novo. Entendeu? Não, está desde o Antigo Testamento. Desde lá, dos primeiros livros da Bíblia, Deus fala sobre as marcas. Desde o Gênesis, a marca de Caim. Hoje muitos têm a marca de Caim. Os filhos da maldade, os filhos da perdição, os filhos do diabo, filhos da discórdia, da dissensão, filhos de toda divisão, de toda a coisa ruim. Eles levam consigo a marca, eles são marcados pelos seus maus hábitos, pelas suas más atitudes. Ah, mas é na fronte mesmo, parte tudo daqui. O selo do salvo e o selo do perdido está aqui. Do perdido é 666, vida matéria. Vida materialista, vida egocentrista, vida entregue a esse plano. E a do salvo é 777, vai aqui, vida espiritual, vida eterna, vida de cima, como disse Jesus. Eu sou de cima, vós, os fariseus, sois de baixo. Eu tenho por Pai a verdade, o eterno, o Espírito Criador, mas vós tendes por Pai o diabolos, a mentira, a discórdia, a divisão, o homicídio, o assassinato, e vai por aí afora. Nesta noite eu te entrego uma mensagem vinda de Deus. Aleluia! Para que você reflita e juntos possamos escolher o caminho em que devemos andar. Jesus nos orienta. Sejam persistentes em buscar justiça. E ele conclui: se quer andar perdoado, enxergue a si mesmo e busque em Deus a piedade e a misericórdia. Se não quer a vida do caminho estreito, do exame de si mesmo, e por isso o caminho é estreito, porque o caminho é feito para dentro de mim. O caminho largo é o caminho para o lado de fora. É o caminho que eu julgo um, julgo outro, julgo outro. Por isso que ele é largo, ele vai se alargando. Vai se estendendo diante da humanidade que está diante de mim. Mas o caminho para Deus é para dentro. É o exame de mim mesmo. É a estreiteza do encontro meu comigo mesmo.
E quando eu me encontro dentro, eu me assusto com o que sou. E aí só um pode me valer. Jesus, Jesus, o caminho, verdade e vida. Aleluia! Nessa noite proponho a todos vocês que juntos, eu e você, façamos um verdadeiro exame e corramos para dentro, a fim de buscar no nosso íntimo um verdadeiro encontro com o Criador, pela fé no seu Filho, que é o Verbo divino, o Logos, a palavra de Deus, que veio a nós nessa noite para nos iluminar como devemos andar, o que devemos fazer. Convido-vos a colocar-se em pé, tanto vocês que estão aqui nesta casa, quanto vocês que estão em casa, nos assistindo em casa. É momento de refletir, é momento de meditar, é momento de se fechar internamente, olhar para si mesmo. Uma viúva insistente se aproxima do juiz, que é a sua consciência, e diz: faze-me justiça. Está escutando isso? Escute isso. Uma viúva que representa eu e você aproxima-se de um juiz que representa a nossa consciência e diz: faze-me justiça, faze-me enxergar a realidade de mim mesmo, para que então eu e você possamos produzir uma oração sincera diante de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, se examinando, coma deste pão. Ai, meu Deus, mas cadê o pãozinho da Santa Ceia? Este pão, palavra de Deus. Coma desta palavra. Porque a minha palavra, disse Jesus, é comida. A minha carne é comida. A encarnação do Verbo é comida. Coma deste pão, examinando-se. Coma esta palavra, fazendo exame de si mesmo. Não olhe para o outro. A esposa não olhe para o esposo. O esposo não olhe para a esposa. O amigo não olhe para o amigo. O pai não olhe para o filho agora. O filho não olhe para o pai. É hora de, diante do juiz consciência, cada um de nós buscar a justiça. E então, quero vos convidar a fazer uma oração sincera. Não como a do fariseu, mas uma oração copiada da atitude maravilhosa, humilde, santificada do publicano. É incrível como Jesus mostra que os que não são, ou os que não parecem ser, é que são. E os que parecem ser alguma coisa não são nada. Logo após orarmos por nós mesmos, vamos orar pelo Mário Carvalho e pelos seus filhos. Ele pediu oração através do Facebook. Também oração por Luiz Godinho, precisa de libertação. É filho da nossa irmãzinha Organdina, a vozinha. Oração pela Eliette Pacheco.
está com depressão. Oração pelo cunhado da irmã Rose, que está na UTI. Apresente diante do Todo-Poderoso o seu desejo, numa visão real de você mesmo. Pai nosso, que habitas na imatéria, em todos os céus, santificado, integralizado, inteiro, parte de todas as partículas e de todo o cosmos. Seja o teu nome. Venha, venha, venha a nós, Senhor, a cada um em particular, o teu governo, o teu reino. Eu desejo, eu quero muito que tu me governes. Aleluia! Seja feita a tua vontade, o teu querer, o teu desejo em mim, nessa vida que estou na matéria. Como se realiza cada desejo teu, cada querer, cada vontade no plano imaterial, celestial, metafísico. Aleluia! Como são as coisas no plano imaterial, sejam aqui neste plano em que ainda habitamos a matéria. Dá-nos hoje, Senhor, a tua misericórdia, a tua piedade, a tua compaixão, posto que há tantos erros em mim. Como tropeço, como sou criança, como ainda engatinho nas coisas espirituais, meu Pai. Como eu gostaria de ter mais domínio sobre mim mesmo, de ter mais fruto, mais mansidão, mais temperança, mais bondade. Ah, quantas coisas em mim que precisam das tuas misericórdias, do teu perdão, da tua compaixão. Pai nosso, perdoa-me, assim como tenho perdoado os que têm errado comigo. E tenho compreendido os que não me compreendem. Como tenho relevado a inconsciência daqueles que se pronunciam sem avaliar o valor das palavras. Tenho por óbvio, Senhor, que não vejo bondade em mim para alcançar tamanha graça de fazer se realizar esse perdão, mas é o resultado da tua palavra em mim. Tenho aprendido com teu filho e eu tenho desejado tanto fazer essas coisas como ele diz. E tenho me esforçado para estar
na prática de toda a verdade. Mas ainda assim reconheço em mim mesmo algumas dificuldades em alguns momentos. Por isso eu peço, venha o teu reino e perdoa-me e conduz-nos ao alcance de todo desejo do bem. Não me aproximo de ti com justiça própria, mas com a justiça que é pela fé no teu Filho. Como seguidor do teu Cristo, eu entendo que podemos alcançar os degraus do aperfeiçoamento até o grande dia, quando tu completarás a obra total na nossa vida. Ajuda os meus irmãos e irmãs a alcançar o mesmo, porque tudo que desejo para mim, desejo para eles. E tu que avalias as expressões que saem dos lábios e coordenas as palavras com os pensamentos, sabes que eu só estou falando o que desejo, o que penso. Na verdade, eu até sonho. Eu sonho com um grande rebanho, Senhor, de pessoas justas, de amigos e irmãos corretos, pacificados, cheios da tua graça e do teu Espírito Santo. Desejo momentos de encontro entre nós, Senhor, para falar de coisas boas, para nos admoestarmos uns aos outros em amor, para nos ajudar uns aos outros a dar o próximo passo dentro da prática da justiça. Cumpre, Senhor, o nosso desejo. Pai Santo e maravilhoso, é verdade que alguns de nós são mais fraquinhos, ainda não compreenderam direito as coisas. Rogo por esses também. Traz força aos meus irmãos, dá força aos teus filhos e conceda-me luz para que eu nunca enxergue o outro sem me enxergar primeiro, mas que as minhas ações sejam um reflexo daquilo que vejo em mim mesmo, que eu saiba perdoar porque preciso de perdão, que eu saiba amar porque eu sou necessitado de amor, que eu seja misericordioso pois tenho uma carência grande de misericórdia, que eu seja piedoso, Senhor, posto que se não for a tua piedade, o que será de mim? De sorte que eu viva a vida no reflexo daquilo que recebo de ti, e que no rio da tua graça eu só manifeste aos outros aquilo que tu tens manifestado em mim. Graça sobre graça, amor sem limite, misericórdia que não tem fim, perdão. Seja esta a minha ação enquanto vivo aqui na terra pelo teu nome. Rogo também a tua graça, Senhor, para com aqueles que estão em momentos difíceis, para os oprimidos, para os que estão atados em alguma condição difícil. Entre estes eu oro pela Eliette Pacheco, esta filha que está com depressão. Ah, meu Senhor, arranca das profundezas da sua psique, traga para a luz, não permitas que caia em profunda escuridão, onde os mensageiros são mensageiros do mal, mas que suba a tua filha para a luz da tua presença, e que venham os mensageiros do bem, as mensagens do teu amor, as mensagens do teu evangelho, das tuas boas novas. Oro, Senhor, pelo Luiz Godinho,
que precisa da libertação. Tu sabes qual a necessidade deste filho. A tua serva, irmã Organdina, apresenta aqui a carência deste filho. Deus ilumina-o para fazer novas escolhas. Oh, Santo Espírito do Senhor, lá onde está o Luiz, convence-o, oh, a consciência por Deus o desperte. Oro, Senhor, pelo Márcio e pelos seus filhos. Ajuda o teu filho, ele precisa da tua luz, da tua sabedoria. Faz uma obra, meu Pai, eu não sei como pode se realizar, mas eu sei que pode, porque para ti não há impossível. Ajuda o meu irmão, ajuda os seus filhos. Oh Deus Santo, abençoa o parente da irmã Rose, que precisa de socorro também. Oh, juntos desejamos o bem deste filho. Aleluia! Juntos nos ligamos a ti para ver uma grande obra se realizar na vida deste filho. Em nome santo e maravilhoso de Jesus.